Muito bem, queridos alunos, queridas alunas, e hoje eu estou aprendendo, estou melhorando também. Queridas alunas, né? Vamos fazer inclusão, que a gente está aqui para sintetizar conhecimento, conteúdo para todo mundo. Mais um DI Talks, eu estou aqui com a Tati, né? Eu preciso confessar que eu seguia ela, a gente estava conectado, e eu nem sabia que ela era aluna, né, do curso de DI. Então aqui estamos. Tati, obrigado por aceitar. Eu estou aqui mais oficializando aqui meu microfone novo, estou parecendo criança com esse microfone aqui. Fica à vontade para se apresentar, para falar com o pessoal. Lembrando que as pessoas que vão interagir com esse conteúdo são as pessoas que acabam entrando no curso de DI Debug, né? Então, assim, diretamente falando, essa playlist de vídeos, né, ela está no módulo 0 do curso da EBAC agora, a gente mandou isso para os alunos e também está pública no YouTube. Né? Então a ideia é que a gente promova isso também. Então fique à vontade para se apresentar, contar um pouquinho da sua jornada e a gente começa com algumas perguntas, tá bom? Beleza. Oi, gente. Meu nome é Tati, eu tenho 26 anos e eu faz 2 meses que eu comecei aí o curso da EBAC, mas eu tô namorando essa área já tem mais ou menos um ano, foi criando coragem de eu começar a estudar isso. E aí eu vi o curso da EBAC, eu vi um evento seu, na verdade, Alan. Acho que foi aí que eu fui fazer a conexão no LinkedIn, eu vi aquele evento gratuito, né? Que eu acho que foram 2 ou 3 dias da EBAC introduzindo. Sim. E depois que eu vi esse evento, eu falei, não, eu vou fazer esse curso. E aí eu fui lá e me matriculei no curso. Então, é uma área bem nova para mim, eu estou gostando bastante, confirmando várias coisas que eu gosto e eu estou recebendo muito feedback positivo dos tutores, então acho que estou fazendo bem. Tá mandando É, bem. é, e eu acho que é isso. Eu tô aqui nessa área, tô querendo descobrir, tirar várias dúvidas também e conhecer pessoas, né, que também estão nessa área, que estão entrando nessa área. Eu acho que é uma oportunidade de carreira muito, muito boa, assim, para quem gosta dessa parte, assim, educacional. Muito bem, já fez um jabazinho legal, uma divulgação legal. E eu queria falar com você aí, aluno, aluna, que está aí no comecinho do curso de DI, curso de Design Institucional. Por que que a Tati está aqui e você não? Né? Eu tenho uma fala muito legal no final do curso, que é assim, por que que eu me lembro da Bárbara, do Gabriel, da Tati, do Lucas, do Clóvis, que são alunos que estão constantemente me chamando e falando e dando ideia e me ajudando a melhorar o curso? Quando tem uma vaga, por exemplo, a Bárbara, que foi a primeira pessoa a participar do DI Talks aqui, está trabalhando no EBAC. Novidades para vocês aqui, entrou no EBAC. Né? Então, por que que a Tati está aqui? Né? A Tati está há 2 meses fazendo o curso da EBAC. E por que. Aí vem a questão do pronome. Não é ela, né, Tati? Pode ser, tanto faz. Pode ser? Pode Tá. ser. Mas Elo, né? Não, eu quero fazer certo porque eu tô aprendendo também. Não, eu uso qualquer pronome, tá Bacana. tranquilo. Então, beleza. Por que que a Tati está aqui e você não? Eu vejo pessoas com carreiras incríveis, com histórias incríveis. A Tati também tem, mas ela já está aqui. Questão de chegar, gente, de montar a comunidade, interagir, se comunicar, né, querer, saber mais ou menos o que quer e correr atrás. Né, eu admiro muito isso, então é por isso eu queria te saudar, né, te elogiar, tá, e chamar o pessoal para vir também, né. O não você já tem, então venha, né, você que está começando o curso, me chama, né, o que eu puder ajudar, o que eu não puder ajudar, eu vou achar alguém que possa te ajudar, e o que eu puder ajudar, eu vou correr atrás e vou te ajudar também. Mas vamos lá, Tati, você fez o jabá, divulgou o curso, mas eu quero que você conte mais da sua jornada. 26 anos, jovem pra caramba, e já tem uma carreira bem legal, sim, tá envolvida com tecnologia, tá trabalhando com muita coisa legal, mas me conta mais, desde o comecinho, né, como é que começou? Aí tem uma triagem que eu faço aqui. É de família rica ou não? Porque tem muita gente que não gosta de ouvir história de carreira, de história de sucesso, se tem família rica, tem que provar que foi uma família mais humilde para poder ouvir como uma boa história, né? Então conta mais aí, dá um detalhe para o pessoal da sua história aí. Bom, eu tenho uma carreira. Todo mundo fala que eu sou muito nova, mas eu tenho uma carreira assim meio doida de como eu caí aqui nesse universo. Mas eu, com 19 anos, eu fui morar no interior. Eu sou do interior de São Paulo e quando Eu também. adolescente eu vim para São Paulo. E aí quando eu fui fazer faculdade eu decidi ir embora de São Paulo. Não queria ficar em São Paulo e eu voltei para o interior para fazer biblioteconomia. E aí Não. na Unesp, porque eu gosto muito de ler e eu pensei, não quero fazer letras,
eu acho que a gente tem muito essa coisa de professor no nosso país, então pedagogia nunca foi uma consideração minha, apesar de eu gostar muito, assim, de mexer com educação. Quando eu era criança, eu brincava de escolinha, era minha brincadeira favorita, mas a questão de ser professora era algo que não estava nem na minha cabeça, assim. E letras também não era uma coisa que eu queria muito, e eu fui ser bibliotecária, era isso que eu ia ser depois que terminasse a faculdade. E no meio da faculdade eu percebi que não conseguiria me ver trabalhando naquilo. Também é uma profissão muito difícil no nosso país, basicamente é concurso público e é muito difícil, você fica anos estudando. Então era uma coisa que eu precisava, né, sair da faculdade e ter um emprego, né? Você tem essa urgência quando você sai da faculdade de ter ali, né, a sua independência, né, enfim, criar a sua vida. E eu estava meio desesperada, eu não quero passar 5 anos esperando ser chamada para um concurso público. É porque não somos herdeiros, né? Exatamente, não está indo, foi bem na época que a gente estava, né, um caos ali, foi antes da pandemia, assim, mas já estava um caos ali de tudo ficando muito caro, né, questão financeira, etc. Então estava muito tenso de eu ficar dependendo dos meus pais, que também estavam na própria situação deles. E aí eu falei, o que eu vou fazer com a minha carreira, né? Eu tenho 26 anos, fui uma criança que nasceu no final, que nasceu com a internet, né? Então eu sempre estava muito envolvida nessa questão de blogs, Tumblr, e não sei, eu sabia mexer em HTML de Tumblr, para as pessoas que eram dessa era vão saber que todo mundo tinha um pouquinho ali de tecnologia naquela época, né? Sei lá, MySpace, Fotologs, todo esse universo. E eu pensei cara, eu sei isso, foi algo que eu fazia muito quando eu era criança e eu perdi esse contato, até com a evolução da internet, a gente não precisava ser tão manual. E aí eu falei, e se eu fizer um curso de tecnologia, né? Eu e meu pai, a gente pesquisou alguns cursos, falou, vamos lá ver. E ali, eu gosto muito de falar isso com as pessoas também, porque minha carreira toda é no meio da pandemia. Em setembro de 2019, eu entrei num curso de Full Stack Tecnologia, e no meio desse curso eu percebi também que eu não me via trabalhando numa grande empresa. Programando e tudo. Programando, e aquele ritmo doido que você vê os desenvolvedores falando que né, é muito intenso, loucura, etc. Mas eu fiz o curso. Eu terminei o curso em março de 2020, uma semana antes de São Paulo declarar o lockdown. Então, eu já estava tensa, porque tinha toda a questão de eu vou terminar o meu curso, eu preciso entregar currículos, onde eu vou entregar o currículo, se eu estou me sentindo insegura, e aí do nada o mundo todo fecha. E, de novo, o mundo fecha, o mundo para, questão financeira fica mais complicada. Eu já estava me sentindo um pouco atrasada em questão de meus colegas da faculdade estavam trabalhando, pessoas que estudavam comigo tecnologia já estavam indo para um emprego, né, e etc. E eu estava ali me sentindo, tipo, o que está rolando? Mas aí eu tive o tempo, eu acho que esse tempo também foi bom para mim pensar na minha carreira. E aí, quando a gente chegou ali no segundo mês da pandemia, a escola, que eu fiz o meu curso de tecnologia, eles me mandaram um e-mail e falou, olha, seus professores te deram uma ótima recomendação, eles tinham uma área de empregabilidade ali, eu até fiz mentoria de LinkedIn, foi assim que eu descobri como mexer no LinkedIn, criar currículos, etc. Eu tive muita ajuda deles nessa parte, mas por causa da pandemia ficou meio parado, né? Porque nenhuma empresa sabia como que ia ficar. E aí eles me mandaram um e-mail em maio, falando, olha, a gente tem essa oportunidade aqui dentro da escola, junto com o Facebook, e se você quiser ser assistente, porque você teve uma ótima recomendação dos seus professores, o pessoal falou muito bem de você, a gente viu o seu projeto final do curso, e você quer participar, né? Você faz o processo seletivo. Eu falei, gente, eu não sei nada de educação, sabe? Eu nunca dei aula, eu sou conhecida por ser muito tímida, não falo muito. Como que eu vou estar dentro da sala de aula nesse papel de professor, né? Mas ali, no meio do desespero, eu falei, não, vamos, né?
não tô fazendo nada, eu Nem quero ter alguma imaginava. experiência. Nunca nem tinha, tipo, programado nada profissionalmente. E aí já vão me chamar para ser professora de programação. O que que tá rolando? E aí eu fui, passei no teste, eu fiquei o resto desse ano, então a minha experiência profissional toda é em casa, remoto, no meio da pandemia. Eu até falo que eu não sei como trabalhar em um escritório, porque eu entrei Você se nesse vê trabalhando mundo, no escritório? não faço a menor ideia de como seria, não consigo. E, e foi assim, né? Enquanto as pessoas estavam descobrindo esse novo universo digital, eu estava me descobrindo também a minha carreira, né? O meu eu profissional. Então, estava sendo novo para todo mundo. Eu acho que isso foi bom para mim também, porque Sim. eu estava crescendo e me descobrindo ao mesmo tempo que o resto do mundo também estava. E foi assim que eu entrei dando aula até hoje, eu faço isso. Eu comecei como assistente, então não já dando aula, hoje em dia eu já estou mais na parte de dar aula, então eu trabalho nessa parte, dar aula de tecnologia, capacitar adultos em full stack, né, desenvolvimento, então foi meio que na raça eu fui aprendendo todas essas questões de vamos se mostrar no LinkedIn. Enquanto eu estava descobrindo o LinkedIn, eu estava virando para os alunos e falei, gente, usa o LinkedIn, olha só. Adoro. Né? A minha geração odeia LinkedIn, mas eu falo, gente, usa ao seu favor. Né? Pode ser uma rede que dá muito gatilho ou tem muitas coisas ruins, né? Etc., porque várias coisas, enfim. Muito exagero, né? Muitos sonhos vendidos, eu acho, né? E isso sobrecarrega muito, e a minha geração eu acho que é muito sem tempo para isso. Mas eu falo, vocês têm que usar isso ao favor de vocês. E eu era uma dessas pessoas. E aí, quando eu falei, cara, eu vou fazer isso, porque falaram para mim, olha, LinkedIn é o cara, sabe? É ali que você vai ter contato com o CEO da empresa, com o tech recruiter, com todo mundo. E eu falei, cara, eu vou ser zero paciências com o LinkedIn. Ele vai fazer exatamente o que eu quero. E eu fiz um teste por 1 ano e deu certo. Tipo, o meu LinkedIn não entra nada que eu não quero ali. E eu passei isso para os meus estudantes. Olha, gente, é isso que você faz. E bora lá. Eu, às vezes, estou compartilhando coisas, conteúdos, coisas que eu estudo lá para mostrar para as pessoas que realmente funciona, né? Principalmente pessoas que estão entrando dentro do mercado. E aí eu fui evoluindo assim nessa área, e aí eu falei, como que eu vou evoluir, né, dentro dessa carreira? Como que eu consigo chegar, né, e avançar na minha carreira pensando a longo prazo, daqui 10 anos, né? Onde eu quero estar, o que eu quero estar fazendo. E como eu não tinha nenhum background de educação, não sabia nada, sei lá, eu conhecia ser professora. O que tem depois de professora? Sei lá, diretora de uma escola, mas eu não estou numa educação tradicional, né, dentro de edtechs. Qual que é o próximo passo, né? Como que eu subo de carreira? E aí foi quando eu fui pesquisar e eu descobri design instrucional. E aí eu lendo o que fazia, o que era, eu conheci grandes referências, vendo pessoas no LinkedIn recomendando livros, etc. E aí eu encontrei meio as referências nacionais que a gente tem. E aí eu falei, como que eu consigo estudar isso, né? Como que eu consigo fazer isso? E Quero. aí eu fui estudando, né? E foi 1 ano me preparando de, cara, será que é isso que eu quero? Será que esse é o meu futuro? Será que eu vou gostar? Então eu peguei esse 1 ano, assim, estudando, seguindo várias pessoas, vendo o que as pessoas falavam, como elas atuavam, vi muitos vídeos no YouTube, e aí fui tendo essa coragem, ainda fazendo ali um pezinho de meia para eu fazer esse investimento, né? E ali me preparando e vendo as pessoas, o LinkedIn realmente me ajudou muito a me conectar com as pessoas, grupos no LinkedIn, entrei em todos para ver o que as pessoas falavam, né? Questão de vagas também, oportunidades que eu teria aqui dentro do Brasil, porque falaram que era uma área que está começando, né? É uma área que muito nova, então são pessoas que estão investindo para o futuro realmente. Mundialmente está crescendo muito, né? Tá expandindo muito. E o Brasil é um dos que, assim, países subdesenvolvidos, eu acho que são os países que têm o design instrucional menos disseminado, assim, ou menos bem remunerado, né? O salário está começando a ficar bacana agora. Mas antes que eu perca o fio da meada, Tati,
O que te agradou no design instrucional, né? Você teve uma sua experiência legal, depois eu quero te perguntar mais sobre a sua perspectiva da educação, da sua graduação e tudo mais, mas o que te chamou a atenção no design instrucional? Eu acho que foi muito esse poder de vamos ver se eu consigo explicar, mas a questão, tipo, não só a construção de material, mas ver o currículo e ter esse olhar de quem são as pessoas que vão estar ali consumindo aquele material. Eu acho que essa construção de um curso, e eu acho legal as aulas que eu estava assistindo semana passada, a gente estava falando de viés inconsciente, eu acho que esse é o módulo 4, eu acho, e aí a gente e aí mostrando, né, coisas que você tem que considerar da faixa etária das pessoas que estão ali dentro do curso, né, também das pessoas que vão dar o curso, toda essa parte de você sentar e elaborar um produto, eu acho isso muito, muito importante, porque eu já fui estudante de cursos que eu sentei e fiquei, isso daqui não era para mim, por que alguém me vendeu isso, sabe? Eu não sou essa pessoa feita para esse curso. Pessoas que estavam muito despreparadas ou fizeram ali no desespero, e produtos que seriam muito bons se tivesse uma organização, um estudo, uma pesquisa, né? Todo Mínimo de planejamento, né? um planejamento exato. Então eu falei, cara, se eu posso, né, tá contribuindo para isso, eu acho que o momento que a gente está, muitos cursos online, né, pessoas, a gente tentando descobrir, se a gente faz cursos assíncronos, cursos síncronos, porque quando que eu faço isso, né? Entender esse momento e para as pessoas que a gente está construindo isso foi algo que me deu vontade. Eu quero ser essa pessoa que está lá naquela mesa, naquela reunião, tomando essas decisões e fazendo as pesquisas necessárias. Como bibliotecária, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Se você me perguntar qualquer coisa, eu falei, eu não sei, mas me dá uma hora, eu vou pesquisar lá no Google. Eu vou saber. Se eu não te der resposta, eu vou saber alguém, né, algum vídeo que vai te explicar isso. Então, essa parte de pesquisa também e descobrir como que eu vou montar esse produto, eu acho que foi algo que me chamou muita atenção. Eu sou uma pessoa muito prática, então eu abri, para fazer meus exercícios do curso, eu abri um Canva e fiquei 1 hora escolhendo qual que ia ser o template que eu ia usar. Perfeito. E aí eu separei tudo, deixei tudo certinho, padronizado e tal. E aí, a primeira vez que eu fiz isso, a resposta que eu tive da tua foi assim, o que você fez aqui, né? É tudo organizado, certinho, a época da coisa. Eu falei, gente, eu tá adoro pronto. isso. Eu gosto muito de colocar a mão na massa, mas eu também gosto de ser a pessoa que faz essa coisa da pesquisa. Então, eu me encontrei muito no meu ambiente aqui dentro do curso. E cada módulo que eu passo, eu falo, tipo, é isso, sabe? É isso que eu quero. Curiosa, prática e multidisciplinar. É uma designer instrucional. Pronto, acabou. E no aspecto do ambiente de trabalho, assim, porque uma das coisas que mais me agradam, assim, no design instrucional é poder trabalhar remotamente, é poder trabalhar com um time diverso, é poder não necessariamente ter que ir para a sala de aula. Eu adoro a sala de aula, mas já atingi minha cota. E poder trabalhar remotamente, por exemplo, agora eu estou num projeto, estou trabalhando numa empresa que é do Canadá e estou aqui no Brasil, né? Não conheço meu chefe, só fiz Zoom e troco mensagem no Slack com ele. E eu acho isso sensacional. Às vezes minha namorada fica até achando que eu sou meio doido, assim, porque eu tô de boa assim, eu olho pra ela e falo, cara, que época sensacional pra estar vivo. Meu chefe tá lá no Canadá, eu tô aqui no computador, eu tô de shorts de Havaiana, tô numa reunião de alto nível com o executivo aqui, e o cara nunca me viu, ele não sabe nem quão alto eu sou, né? Tipo, e eu não consegui, na minha juventude, eu imaginava que isso ia acontecer, porque eu sou formado em TI, mas eu não imaginava que ia ser no meu tempo de vida, eu achava que ia ser para os meus filhos, para os meus netos, né? Que ia ter um teletrabalho, assim, tão disseminado e tão sensacional, e eu não me vejo fazendo outra coisa, Tati, assim, não me vejo Eu fazendo, também não. sei lá, metendo um terno, sabe, vai pagar 10 vezes mais, não, obrigado, tipo, meter um terno e visitar o cliente, sabe, lá na Berrine, Deus me livre. E para você, assim, esses aspectos te agradam também, chamaram tua atenção? Conta mais dessa parte. Sim, é algo que eu também, eu acho que muito porque eu nunca tive essa experiência de trabalhar no local, num escritório, e eu sempre converso isso com pessoas que viveram essa realidade. Eu falo,
eu não sei o que você faz 8 horas no escritório. Eu não sei, porque aqui eu estou em casa e eu tenho que equilibrar as minhas duas realidades, então profissional e pessoal, e eu tenho essa liberdade, né? Então, mesmo eu dando aula e tenho o horário das aulas, de atender estudante, etc., eu ainda tenho muita liberdade do meu horário. O meu horário ainda é flexível, eu ainda consigo fazer as minhas realidades. Falei, gente, eu não sei como seria, qual que é a rotina do escritório. Eu perguntei isso esses dias para alguém, o que vocês faziam no escritório? Como é que faz quando você fica entediado e não consegue ter criatividade? E aí? Quando você terminou de fazer o que você faz no seu dia, né, Vai as tomar água. responsabilidades daquele dia, o que você faz? Aí já falaram, tipo, aí todo mundo ia lá e tomar um cafezinho, né? Ficava Toma lá um na café. área do cafezinho fofocando. Então, tipo, para mim não é nenhuma, não é nem a minha realidade ou algo que se passou na minha cabeça, porque sempre os lugares que eu trabalhei, eles, até pela área, né, que a gente está, de tecnologia, falaram, gente, não compensa voltar. E apesar de nesse tempo eu ter trocado de empresas, todas as empresas perceberam que, tipo, o presencial não seria mais uma realidade. E até quando eu precisei me inscrever em vagas, fui conversar com outros recrutadores, né, etc., eu nunca tive que fazer a pergunta, tipo, presencial ou remoto. Até que poucas vezes eram pessoas que falavam, não, a gente vai para o presencial. E aí sempre tinha alguma questão, que eu moro na Zona Leste de São Paulo. Empresas de tecnologia 1h30, 2 horas da minha casa. Não dá, né? Então, isso, sabe, a rotina não é compatível com, com a minha realidade, né? E isso funciona para mim. Eu acho que, mesmo se eu tivesse vivido essa realidade de transporte público lotado e greves e toda essa realidade que muita gente ainda vive, né, aqui em São Paulo, eu acho que eu ia ficar aqui. E eu acho que eu tenho essa visão, porque pessoas, minha família, viveram isso. Eu vi eles reclamando como era ruim fazer isso. Acordar muito cedo para ir trabalhar, voltava cansado, não conseguia fazer um curso, não conseguia Ir pra fazer coisas academia, né? pessoais. Lazer não tem, ou chegava tão cansado que não tinha aquele tempo de ficar com a gente, né, com a família depois. Você chegava e ia direto para o quarto, dormia, acordava muito cedo, pegava o transporte, e eu falei, gente, essa não é a vida que eu quero não quero viver para o meu trabalho. E eu acho que o remoto tem essa vantagem. Eu consigo viver a minha vida, então eu consigo fazer os meus cursos, eu consigo me melhorar profissionalmente, eu consigo fazer as minhas demandas, eu consigo fazer coisas de lazer e as minhas responsabilidades, né? Então, eu acho Eu até marquei aqui o tempo da sua fala, que eu vou fazer um corte pro Instagram. Ficou muito bom, 24 minutos aqui, ó. Eu não quero viver para o trabalho, né? Não é a vida que eu quero. Acho sensacional. Assim, eu fiz 30 anos agora, tem dias, né? Então eu já sou de uma geração diferente da sua, Uhum. mas eu comecei a minha carreira tendo que fazer o que seus pais faziam. Então, nos 3 primeiros anos, acho que os 6 primeiros anos ali da minha carreira, eu tive que ir para lá, acordar cedo, 5 da manhã para pegar busão, para ir pra empresa e tal. E quando isso mudou, parece que eu ganhei um presente divino, assim, das entidades do universo, assim, parece que eu nem sou merecedor, assim, do trabalho remoto, assim, parece que eu tive que ajustar a minha mentalidade, porque eu achava que eu estava sempre devendo para a empresa, porque eu estava acostumado com a mentalidade antiga, né? Então isso é Eu sensacional. escuto muita gente falando isso, muitas pessoas que eu trabalhei né, que viviam essa era antes, muita gente fica muito assim, encucado com isso e se doa demais para a empresa, né? E faz muitas coisas além de suas responsabilidades, eu acho que muito por essa culpa, Sim. né? Tipo, o fato de eu falar, não, eu acordei, fui fazer uma caminhada, fui pro jiu-jitsu de manhã e voltei a pé do Gil e cheguei em casa 11h30. Meu porteiro olha pra mim e fala, velho, você não trabalha? Aí eu trabalho, só que eu vou pegar firme agora e vou até à noite, por exemplo, né? Então, Sim. assim, não dá nem pra explicar pra galera mais antiga. É impressionante, assim, eu não quero mudar e eu acho que o design instrucional veio pra ficar. Assim como você, eu me identifico muito com a tua história,
porque eu sou formado em TI, né, fiz a graduação em TI, mas eu não me vejo programando, não me vejo trabalhando na loucura de startup e tudo mais, sei programar, dou aula de programação também, gosto muito de formar pessoas programadoras, mas não me vejo fazendo um projeto. Se você pedir para eu fazer um site, pedir para eu fazer um aplicativo Android, fazer uma análise de dados, eu faço de boa. Mas, cara, não me vejo trabalhando nisso. Pode ser remoto, pode ser o que for. Não consigo me imaginar fazendo, mas gosto de falar sobre. Então, eu me identifiquei bastante. E Sim, aí veio. eu gosto, desculpa, Imagina, mas eu também sou bem assim, eu gosto muito da área de ler, estudar, ver cursos, etc. Mas trabalhar, eu acho que até por esse ritmo, né, é algo que eu prezo demais e eu sempre tento passar para as pessoas que eu dou aula. A gente respeita esse balanço, sabe? Respeita o seu tempo e o tempo seu e o tempo que você concordou ali para você tá fazendo suas obrigações profissionais. E eu acho que a minha geração, como eu falei, a gente já tem um tipo, cara, já tá ultrapassando o limite, né? Eu vejo sempre várias notícias de a geração Z tá pedindo demissão porque não cumpre, né, as horas ou passa demais do limite. Mas eu acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito com os últimos anos, né? Não tem tempo assim de eu viver e eu me doar para uma empresa ou regras que são muito abusivas e eu não consigo crescer profissionalmente. Tudo que eu faço da minha vida pessoal, da minha vida profissional, eu penso muito nisso, de, tipo, o futuro daqui 10 anos, quem eu quero ser, onde eu quero chegar, como que eu quero estar nesse momento, né? Então eu acho que esses dois é muito equilíbrio, assim, que a gente precisa ter, e eu fico muito agoniada por pessoas de outras gerações mais velhas que não conseguem mais ter essa visão. Apesar de a É, gente ter vivido 3 anos da pandemia, não conseguiram mudar essa visão, né? Então, e é muito perigoso, né? Porque a tendência sim. mundial é essa, né? E eu acho muito interessante você falar minha geração, assim, falar da sua galera, porque você vai ter muito lugar de fala no que eu queria falar aqui agora, que é exatamente essa questão da nova mentalidade, né? Então, eu ainda cresci, por mais que a gente tenha que 4, 5 anos de diferença, eu cresci na geração que todo mundo vendia, família super humilde e tal, mas todo mundo vendia a ideia de que todo mundo pode ficar rico. E assim, não, vamos lá, grinding, né? Vamos moer, vamos trabalhar, no pain, no gain, e vamos para cima. E eu via meus irmãos, vejo meus irmãos mais velhos, primos mais velhos, pais, todo mundo e tal, pelo menos até um tempo atrás, com a mentalidade de, tipo, não, vamos focar até certa idade é a idade de ter filho, até certa idade é a idade de ter uma casa própria, até certa idade eu tenho que ter carro, aí tem que mudar de carro. Tinha um script para você seguir. E eu, Uhum. graças às coisas boas do mundo, Deus, Jesus, todo mundo aí, eu consegui pular do morrinho. Eu cresci no muro, aí eu pulei o muro pro lado que eu gosto, que é o mais o seu lado, né? Então acho que eu sou a última leva, eu sou da galera que ainda teve escolha, né? Muita gente da minha geração vive o checklist ainda, né? E mesmo tendo uma oportunidade de trabalhar remotamente, quer fazer o que você falou, de fazer horário, não, eu começo às 8, tendo trabalho não, e eu termino às 6. Né? E aí, 6:30 tem demanda, o cara fecha o Slack e não tá nem aí, entendeu? Porque ele faz o horário dele e perde várias oportunidades. Mas tem esse checklist. E aí já a sua geração sacou que não tem essa do checklist, não tem essa do plano pronto, e também nem todo mundo vai ficar rico. Pode ser que você monte uma startup muito louca e fique rico ou ganhe na loteria, mas vamos viver o agora, vamos tentar curtir agora e vamos imaginar como é que vai ser daqui 10 anos e seguir esse plano para fazer o melhor possível agora. Isso eu acho muito legal. Tipo, dá para fazer o agora ficar muito bom, correr atrás e também pensar no futuro sem ficar imaginando esses planos mirabolantes aí de checklist da riqueza, de grinding, de ficar rico e esquecer da saúde, esquecer das coisas. Então, é uma coisa que eu admiro muito na sua geração e nas que estão vindo agora, né? Ainda são pessoas muito mal compreendidas, né? Tanto no ambiente escolar, no ambiente educacional, no ambiente corporativo, o pessoal diz que entende, joga 2 puffs ali na empresa e fala que já sacou a geração, né? Uma mesa de ping-pong. Joga uma mesa de ping-pong, não, sacamos a geração Z. Mas isso eu acho muito legal e vai influenciar muito o design instrucional, né? Toda essa mudança geracional, toda essa mudança de mindset, de viés cognitivo, os novos vieses que estão chegando,
As pessoas estão sabendo o que é viés. Então, antes, quem estudava viés tinha uma vantagem sobre a maioria. Hoje, os grupos, né, os grupos sociais estão sabendo o que é viés, então estão tendo inteligência emocional de lidar com isso. Naturalmente, tem mais sentimentos negativos, porque as pessoas estão mapeando mais sentimentos, né, estão sentindo mais coisas, e aí o pessoal fala que é uma era mais depressiva, mas eu acho que não, é uma era mais autoconsciente, né? Então, eu acho muito legal, isso vai influenciar muito o design instrucional. E voltando para o que você estava falando, pessoas curiosas, objetivas e práticas, como você, com conhecimento assim que nem até você deve subestimar o seu próprio conhecimento. Agora não, porque você dá aula. Você me falou que quando você era jovem, você manjava de HTML porque você mexia com Tumblr. Né, e eu vejo muito jovem, assim, tipo, tem profissional que hoje está na empresa, está na indústria, está tentando correr atrás, não consegue falar o inglês, não consegue mexer no HTML ou aprender um pouquinho de HTML para o trabalho, e tem jovens que estão se subestimando por aí da sua geração e de outras que estão vindo, que entendem isso nativamente, sabem mexer no aplicativo bem, sabem mexer no computador muito bem, sabem programar, mexer em servidor, colocar site no ar, né? Tem um primo da minha namorada que ele mexe em servidor, ele mete uma página pronta para zoar o meu cunhado, né? Tipo, ele cria um servidor online, arruma um servidor, coloca uma página em CSS responsivo e tudo, coloca online, e assim, é uma coisa incrível isso, e ele conseguiu fazer, mesmo que seja com template, que seja, mas ele conseguiu chegar no processo de fazer. E essa geração que está se subestimando. Então, pessoas como você, como eu, como as pessoas que estão fazendo o curso de DI Debug, vão se tornar sintetizadoras não só de conhecimento, na minha opinião, porque você vai entender de TI, vai entender de outras áreas, e vai entender do design instrucional como uma ferramenta, mas vai ser uma pessoa disseminadora de autoconhecimento, né, de realmente da pessoa se entender onde ela se encontra na escala dos possíveis sonhos que ela pode ter ali profissionalmente, pessoalmente e tudo mais. Então eu vejo uma ascensão e uma demanda muito grande para essa profissão de DI, exatamente pelos motivos que a gente está falando aqui e outros, né, e eu gosto muito do que você me contou até agora sobre a sua história, que você descreve o designer instrucional especialista, né? Porque não sei se você já chegou nessa parte, mas tem designer instrucional que é a pessoa mais tradicional, assim, que vai ficar ali na faculdade, vai fazer, que a gente chama de desenvolvedor instrucional, na verdade, não é designer instrucional, né? A pessoa que vai fazer material, vai entrevistar professor, vai ficar ali mais na síntese geral das coisas que já estão mapeadas. Aí tem o que eu fiz na EBAC por muito tempo, e o Pedrão, a Fer, a galera tá fazendo lá na EBAC ainda, que a gente chama de Product Owner educacional, mas é só para distinguir. Na verdade, é o design instrucional puro, né? Mas é a pessoa especialista, a pessoa que entende de DI e entende da área em questão. Então, você pega o César, por exemplo, da EBAC, ele entende muito de arquitetura, de artes visuais, de design e tudo mais, e entende de design instrucional. Então, ele é a pessoa que cria esse conteúdo, que cria as trilhas, que mapeia as necessidades, que muda conteúdo com os professores, né, que ajusta essas coisas. Então, não é só entrevistar e sintetizar o que foi passado, mas sim construir juntos. Então eu vejo você fazendo muito isso. Eu acho muito legal porque você manda muito na tecnologia e pela curiosidade que você demonstrou, qualquer coisa que você quiser, você vai correr atrás, vai pegar também, né? Eu tenho muito essa facilidade e é algo que eu gosto, sempre que eu vou falar com alguém, eu falo, gente, eu gosto de compartilhar conhecimento. Se eu tiver a oportunidade, qualquer coisa que eu tiver, eu gostar daquilo, eu passo, sei lá, horas lendo sobre aquilo, e eu quero compartilhar com as pessoas, eu quero falar para elas, olha só, se eu ficar animada com isso daqui, se eu conseguir fazer um curso de tecnologia, qualquer pessoa consegue, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa muito de tecnologia, apesar de eu viver redes sociais e saber mexer um pouquinho com elas lá naquela época de Tumblr, etc., todo mundo que eu dou aula, assim, eles falam, eu era criança que desmontava uma CPU e montava de novo. Eu falei, gente, eu nunca fui essa pessoa, por isso que tecnologia nunca foi uma possibilidade para mim também, porque eu não era a pessoa que desmontava e montava as coisas, mas eu era a pessoa de rede social. E aí eu descobri que estava tudo bem. Eu não preciso fazer, sei lá, marketing, publicidade. Eu posso também aprender isso daqui e eu não preciso ir para. Eu acho que a gente tem uma possibilidade, eu acho que até abre muitos horizontes para mim. São as edtechs, então, um bootcamp, um curso rápido, né? Você tem um pouco mais de liberdade daquilo que você vai estudar, não é algo muito tradicional.
Então eu pensei que eu ia ter que voltar para a faculdade, fazer uma faculdade de TI. Eu falei, gente, eu não quero isso. Eu já passei por uma faculdade, sabe? Não era um tipo de educação que funcionou para mim. E esse processo que eu estou passando na IBAC, fazendo o curso, eu estou fazendo essa regressão de perceber o tipo de educação que funcionou para mim e o tipo de não. O tipo de educação que não funcionou para mim. Eu fiz algum curso, seja presencial, seja quando eu era mais jovem, eu não tinha o engajamento, não me despertava aquilo, apesar de eu saber que ia ser bom para mim, tanto para o meu futuro ou para aquilo agora, não funcionou. Por que que não funcionou? Né? E aí eu paro e penso, tipo, qual que é o meu perfil de estudante, né? O que que funciona para mim? Mas também o que funciona para mim como instrutora, né? A forma de eu dar aula. Então, esse momento que eu estou estudando, eu estou percebendo os tipos de perfis, né, as teorias de aprendizagem, né, aquele curso que eu fiz era mais assim, no módulo de teorias de aprendizagem eu fiz isso, o Notion, onde eu marco os meus estudos, aí no vídeo falava, era assim, eu acho que tem até o vídeo que fala, o Duolingo é dessa forma, e aí eu faço Duolingo, então tipo, sei lá, aprender linguagem assim funciona um pouquinho para mim essa teoria, mas se eu tivesse no outro, aí fala, não, essa teoria aqui foi esse tipo de curso assim que eu vivi, ou que eu dei aula, né, e funciona muito bem dessa forma, porque a gente tem, sei lá, pesquisas, vivi isso, percebe que muita gente falava que funcionava. Então, eu acho que perceber esse momento do que funciona, o que não funciona, para quem funciona, né? Tem muito essa questão de geração que a gente estava falando mais cedo. Funcionou para uma certa geração. As Funcionou entre atuais, parênteses, né? né? Dizem que funcionou lá atrás, mas será que está funcionando agora? Né? Porque eu acho que é isso também, com tecnologias e tal, a próxima geração, que é bem depois da minha geração alfa, essas crianças que 5 anos já estão gravando TikTok, Já sabe? estão. Elas não vão sentar ali e ficar 2 horas escutando alguém falar, sabe? Então, são coisas que funcionavam, não funcionam. Como que a gente vai mudar isso? Como que a gente vai sentar e fazer com que essa nova geração, com a geração atual que tem agora, para eles se sentirem interessados nisso? E é isso, eu quero fazer parte disso, eu fico muito animada falando Muito bom, disso. não, show de bola. E uma coisa que você falou é muito legal, é a primeira vez, eu acho que na história, que o coletivo está mudando o paradigma. Porque a gente tinha um paradigma antes que era assim, vou sempre falar de faculdade excluindo as graduações que são credenciadas, tipo medicina, engenharia, direito, essas eu nem toco, porque realmente elas são credenciadas, você não pode exercer se você não tem essas graduações, beleza. Com exceção dessas, existia esse estigma, não, se você vai trabalhar como designer, você tem que ter graduação em design, tem que ter pós em alguma coisa, se você vai ser gerente de projetos, você tem que ter graduação disso, disso, daquilo, e a minha geração e a sua começaram a mudar isso, né, de falar, não, eu tenho conhecimento, eu estou trabalhando, tanto é que eu tenho amigos hoje trabalhando na Amazon, trabalhando na Magalu, na Luiza Labs, né, trabalhando no Itaú, como programadores sem graduação, né, sem graduação. Estão só mandando muito bem, ganhando um dinheiro que os pais deles nunca imaginariam que alguém poderia ganhar, eles estão ganhando sem graduação. E eu acho que essa onda vai só aumentar, essa onda de tipo assim, por exemplo, eu não sei você, mas se eu pudesse escolher, se eu pudesse voltar antes e não ter feito a minha graduação, eu não teria feito. Eu sou assim também. Eu fico me perguntando, eu acho que foi muito boa, mas eu não sei se tivesse uma outra possibilidade. Eu acho que a coisa boa da minha graduação eu pude fazer pós, que a pós ajudou um pouco, mas nem tanto, que eu já estava trabalhando como DI. E eu conheci muita gente legal e tive a oportunidade de dar aula em faculdade, de fazer projetos na faculdade que eu era bem envolvido. Isso ajudou bastante. Mas assim, falar que a faculdade aumentou meu valor de mercado, ou que a faculdade fez com que eu me destacasse para encontrar determinado emprego, com certeza não. E isso está mudando. Então as pessoas estão, os jovens hoje, quero fazer medicina, mas não tenho certeza. Ao invés de fazer cursinho, eles vão fazer um curso da EBAC, sei lá, de analista de dados, vão trabalhar como analista de dados, vão ganhar lá seus 7, 8 mil e falar, não era bem isso que eu queria, mas eu tenho grana guardada e tenho uma experiência boa. Agora eu vou fazer medicina. Beleza. Né? Então tem mais escolha, né? Então o coletivo está mudando como as grandes empresas e os governos pensam. Isso é muito legal, né? E o DI está aí para isso, para sintetizar esse conhecimento e criar essas trilhas. Sim. Você estava falando do Tumblr, eu falei do que me motivava.
assim, para eu formatar computador quando eu era moleque, para desmontar computador e tudo mais, eu queria ganhar grana, porque eu precisava de grana, 13, 14 anos, queria grana para comer pastel, só que eu não queria interagir com as pessoas, não queria conversar com gente, basicamente, e eu descobri que formatar computador eu podia ficar lá no meu quartinho, quietinho, e a cada 40 minutos eu ganhava R$ 50, formatando o computador. O que te motivou, assim, a correr atrás de rede social, de aprender o HTML, de começar a entrar nessa área mais social, por mais que não tenha sido uma profissão imediatamente, foi uma habilidade muito legal. O que gerou essa motivação? Por que eu estou perguntando isso? Eu dou palestra em escola pública, falo com professores e com alunos da rede pública, e às vezes, mesmo com todos os recursos, mesmo com uma consultoria, uma mentoria de carreira, uma mentoria de visão de possibilidades, as pessoas não se motivam para percorrer essa trilha de estudos, ou até mesmo de fazer um curso de inglês de graça para entrar numa IBM da vida, fazer algum tempo de carreira, porque elas acham que é um desperdício, por quê? Não sabem o que querem exatamente. Então eu gosto de perguntar para as pessoas como você, assim, pessoas curiosas, interessantes, o que motivou, né, o início dos estudos. Foi, no meu caso, eu queimei a mão, não sei se você consegue ver, quando eu era bem moleque, eu queimei a mão 4º grau, ficou só o osso, então eu não podia sair de casa por, acho que 3 anos. E aí eu falei, não quero mais sair de casa, porque era um moleque novo, com vergonha da mão queimada, mas preciso de grana. Aí comecei a mexer com TI. Então a minha motivação não é muito feliz, é uma motivação circunstancial ali. Mas aí eu queria saber mais da sua. Conta mais como é que foi isso, o que te levou a esse HTML, esse conhecimento de tecnologia, e o que te motiva para estudar coisas novas no geral também. Qual que é o seu processo aí de motivação de estudos? Ninguém nunca fez essa pergunta para mim, mas Deixa eu testar até meu eco aqui, ó. Bem-vindo ao Daily Talks. Perguntas que ninguém te fez. Bom, quando lá no início, sei lá, eu tinha uns 13 anos, talvez, na época que Tumblr começou a ficar famoso. Eu entrei na internet, sei lá, com 9 anos, que quando Nossa. eu consegui permissão para minha mãe para deixar eu fazer um Orkut. E na época que o Orkut você só entrava com convite. E aí eu acho que naquela época era muito, sei lá, do it yourself, né? Uhum. Você tá lá no mato e boa sorte. Se vira. E eu nunca, apesar de, tipo, eu tenho um Orkut, mas eu sei que tinha, sei lá, Fotolog, MySpace, eu não tive essas redes, assim, mas eu sabia que, sei lá, MySpace você podia customizar algumas coisas, né? Uhum. As pessoas que eu tinha amizade, a gente entrou nessa era, tinha o Orkut, aí veio o Twitter, e aí o Tumblr. O Tumblr era o blog que a gente tinha, então você tinha que customizar. Quanto mais bonito era o seu blog, junto com as fotos e frases motivacionais de coisas que aos 12 anos você nunca viveu, mais famoso era o seu Tumblr, mais likes você ia ganhar. Então, era muito essa necessidade de, tipo, deixar o meu blog bonito. E eu sendo uma... Comecinho da Web 2, né? Quando a web começou a ficar menos leitura e mais escrita, né? Sim, foi bem aí essa época. E eu gosto muito de ler. Então, na época, estava crescendo os blogs literários. E aí foi no Twitter que eu encontrei esse universo de gente falando sobre livros. E as pessoas tinham blogs literários lá no Blogger, quando o Blogger ainda era uma coisa muito legal pra gente, não enchia muito Eu saco. mexi no blog. E aí, se você falava de livro, você tinha que ter um blogger, você tinha que ter um blog literário para falar. E aí eu comecei, falei, vou criar o meu. Na verdade, foi numa aula da escola, no 9º ano, a lição de casa que a gente tinha era para construir um blog. E aí eu fiz um blog e falei, quero fazer quero compartilhar minhas leituras, bora lá. E eu fiz, e para deixar o meu blog bonito, você tinha que saber mexer em HTML e CSS, mas eu acho que no Blogger era XML, eu acho. Tinha Porque eu XML só e tinha o descobri bloco de HTML também, que você podia pôr personalizado, né? isso, e eu só descobri que CSS era CSS quando eu fui fazer o meu curso, há 20 e poucos anos, e eu falei, cara, eu já mexi com isso Olha só. dentro do HTML do Bloggers, e eu já sabia, tipo, várias coisas de CSS, tipo, vários anos depois. E aí, quando a gente... Então, foi meio que... Não era nem uma necessidade, mas era aquilo que todo mundo estava fazendo. Então, a gente
estava ali aprendendo, e eu procurava no Google como fazer, estava fazendo aquilo, sem saber realmente o que eu estava fazendo. E aí era para criar esse senso de comunidade, né? Então, até hoje, muitas coisas que eu paro e eu falo, vou aprender isso daqui, e aí eu aprendo, e eu vou ler sobre isso. Quero conhecer, até para eu aprender inglês, eu fiz curso de inglês porque eu estava reprovando inglês na escola, porque eu não achava, tipo, não curti aula de inglês na escola, não era uma coisa que funcionava para mim. E aí meus pais falaram, não, você não pode, vamos te matricular num curso de inglês para te ajudar meio ali recuperação, né, para você não reprovar na escola. E não funcionava para mim, não funcionava você sentar numa cadeira e ficar vendo o professor te explicando o verbo to be e coisas gramáticas que, sei lá, o futuro do presente, sei lá, de quando, e eu, Verbos cara, irregulares. umas coisas que você sabe que você escutou no Orgulho e Preconceito. Ninguém fala isso mais agora nessa época. Então era uma coisa que tipo não funcionava para mim. Como que eu aprendi inglês? Assistindo filme, assistindo seriado. Se o pessoal é da época do Tumblr vão lembrar de Diários do Vampiro, que todo mundo assistia na época, o mundo da literatura. Então, eu li o livro, assisti o seriado e falei, cara, eu vou aprender esse inglês que eles estão falando. E foi assim. Então, eu acho que tudo que eu aprendo e que eu aprendi foi por uma questão de identificação, né? E esse senso de eu encontrar as pessoas que gostam da mesma coisa que eu, e para eu me enturmar com aquele pessoal, eu preciso saber um pouco mais, eu preciso continuar atualizada com isso. Para alguém que é tímida, você é bem social, né? Então, eu sou uma pessoa criada na internet, então na internet eu me sinto muito confortável. E falando sobre coisas que eu gosto, por isso que eu gosto muito de ser professora, porque eu gosto de tecnologia. Eu gasto, se você me deixar falando 5 horas sobre CSS, eu falo só de CSS para você. E eu fico muito, as pessoas falam, você fica muito animada falando das coisas que você gosta. E eu acho que é por causa disso. Eu sei muito bem sobre isso, o pouquinho que eu sei, eu sei, eu pesquiso, e eu quero compartilhar com você. Se você não sabe e você quiser que eu te explique, eu te explico. E eu acho que é isso, esse poder que a gente tem na internet de estar compartilhando informalmente muitas informações e coisas que a gente sabe, é algo que é meu mundo, sabe? Desde que eu tinha 9 anos, esse é meu universo. Aí, Então, pessoal do curso da EBAC, já sabe, tá com dúvida? @Tati Alves. Eu gosto muito, e até nas coisas que eu aprendo no curso, eu falo lá no LinkedIn, falei, gente, eu aprendi isso aqui no curso, quero compartilhar com vocês, e eu não sou uma especialista nisso, eu só quero compartilhar. Foi a última vez que eu postei alguma coisa, eu tinha chamado várias pessoas de DI dentro da minha rede, lá do LinkedIn, e eu postei e falei, olha só, tive esse insight quando eu estava fazendo o curso. Aquele da andragogia e pedagogia foi bem legal também. Então foi esse mesmo. Foi bem legal. E aí eu falei, gente, olha, eu pensei nisso, se não tiver nada, se eu estiver falando bulhufas, por favor, né, me ajudem. E isso funciona, eu já fiz algumas vezes, e no caso desse post, veio uma pessoa de DI, que trabalha com DI, e falou, olha só, pensa dessa outra forma. E eu falei, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Eu passei o resto daquele dia pesquisando mais sobre pedagogia, ela falou sobre Paulo Freire, eu até comentei lá também, que a pessoa falou que não tá tão diferente assim, não tá tão atrasado assim, né? Sim. Mas há uma diferença na persona, né? Que foi o que estava sendo discutido naquele comentário lá. E eu gosto muito disso, porque até nos comentários do curso lá da EBAC, eu vejo pessoas que estão fazendo DI que, na verdade, são professoras de biologia. E aí estão focando no curso. E aí eu falo, tipo, gente, cada um aqui tá, tipo, fazendo uma coisa diferente e a gente conseguiu se unir numa coisa só, né? Eu não tive uma faculdade de pedagogia, mas quem tem conseguir me ajudar a enxergar essas diferenças, né, dentro da criação do produto, eu vou lá e tô curiosa, vamos lá montar essa comunidade, vamos, tipo, um se ajudar o outro, né, e cada um
Do mesmo jeito que eu vou aprender mais sobre pedagogia com você, talvez eu te ensine um pouco mais sobre as experiências de andragogia que eu tenho. Com E aí, se certeza. compartilhar, assim, Com a que prática que você tem, né? na internet, eu acho que isso sozinha, eu aqui sozinha, não teria essa possibilidade. Então, é algo que eu estou muito confortável. Muito bom, muito bom. Bem explicada essa pegada social mais tímida, eu achei bem interessante. Você me lembrou uma amiga minha, que ela é até gerente de redes sociais, mas pessoalmente ela é bem introvertida, e na internet ela voa, na internet ela faz vídeo, põe reels e faz as coisas e tal. Eu achei bem interessante isso, né? Acho que é uma É, bem tendência assim. também. E então você não se motiva para estudar as coisas pelo aspecto, pela remuneração financeira das coisas, que é uma motivação muito comum, né? Ah, vou estudar TI porque paga bem. Ah, vou fazer essa pós porque eu vou ficar tranquilo no emprego. Então você não tem muito dessa motivação, você tem motivações mais sociais e interesse próprio. Eu. É que nem você estava falando, porque, né, no início, assim, da sua geração, eu fui muito criada com meus pais falando sobre estabilidade. E é isso, estabilidade quer dizer muito dinheiro para você sobreviver. Uhum. Eu morava no interior, comparando com o estilo de vida de São Paulo, tem uma diferença gigantesca. Então, eu sempre fui criada para ter essa estabilidade, né? Estabilidade também financeira. Mas eu acho que também é uma característica da minha geração, é que se a gente, sei lá, sou muito rico, mas eu tô infeliz, De não que faz adianta, muito né? sentido, sabe? Então, para mim, eu não. Se eu conseguir ganhar muito dinheiro e ficar rica fazendo o que eu gosto, é meu sonho, Deu sabe? final. Mas eu não vou abrir mão desse equilíbrio meu por dinheiro. E eu acho que é muito coisas da minha geração, mas também da área que eu tô, porque TI tem muitas possibilidades, é, né, desse universo assim que está crescendo, tem muitas possibilidades e possibilidades dentro de conforto, né? Eu estou confortável trabalhando dentro da minha casa e eu sei que eu posso negar vagas presenciais porque tem 150 mil vagas remotas, Exato. né? Não é uma tendência do mercado todo mundo voltar. E eu sei que eu estou nessa questão privilegiada de eu ter de falar, cara, eu não vou abrir mão de ganhar muitos dinheiros fazendo algo que eu não gosto ou algo que me deixa desconfortável. Mas é assim que eu tento levar, e eu converso muito isso também com os estudantes que eu dou aula, principalmente gente que tem a minha idade ou pessoas que estão numa questão mais de vulnerabilidade. Eu falei, gente, vocês vão passar muito por questões desconfortáveis, né? Ah, eu preciso arrumar um emprego para pagar as minhas contas, eu não posso ter esse privilégio de escolher nesse momento. Então, é uma necessidade que eu tenho. Mas vamos explorar, eu falo muito isso, networking. Conversa com as pessoas, vê quais são as possibilidades de no futuro, porque se você tiver esse network, o conforto e entender qual que é o seu momento, você não vai precisar passar o resto da sua vida, sabe, estando desconfortável e fazendo algo que você odeia, né? Muito bom. Então, dentro do seu limite, eu acho que é muito bom entender também o seu limite e as suas possibilidades e a realidade que você tem ali do momento, mas também eu acho muito desconfortável você passar o resto da sua vida fazendo algo que você odeia, E porque tem não gente faz. que não aumenta o valor de mercado, né? Então, sei lá, tô com 18 anos, tô ganhando pouco, mas ao invés de eu fazer um curso, ao invés de eu correr atrás de uma experiência ou de ser proativo no trabalho para ter um valor de mercado melhor, ou uma narrativa legal para mudar de emprego, eu tô comprando um carrão, tô comprando uma motona, ou sei lá, fazendo uma coisa aleatória, e aí eu tô com 25 anos, já não tô mais naquele pique, meu currículo é o mesmo dos 18 anos de idade, tenho que ir pro escritório, né? Tem isso também, né? E uma curiosidade, todo mundo que tem esse perfil que eu gosto muito, que eu admiro muito, de pessoas interessantes, curiosas, que vão atrás, não estudam, assim, plenamente ou prioritariamente para ter uma carreira bacana. Estudam porque gostam, estão querendo aprender, estão curiosas e, consequentemente, montam uma carreira incrível, né? O Lucas, a Bárbara, que já foram do Day Talks aqui, Lucas, Bárbara, Gabriel, todo mundo assim, não, eu preciso de grana, eu preciso de uma carreira, mas eu gosto de estudar, e aí a minha carreira me trouxe até o DI,
porque eu tenho que estudar aqui, gosto de aprender sobre produto, design, programação e ganho grana para isso, né? Sim, e foi algo que eu fiz muito. Quando eu comecei dentro dessa área da aula, eu falei, para onde eu vou? Né? Eu preciso crescer, daqui 10 anos eu não quero estar dando aula, né? Essa sensação de estar estagnada. Então, quais são as possibilidades para eu seguir? E eu estava lendo sobre metodologias ágeis, sala de aula invertida, porque eu entrei dentro dessa área e todo mundo falava essas palavras. Falei, cara, Metodologias eu quero ativas. saber. Se alguém me falar em metodologias ativas, eu quero saber também. E aí eu fui procurar, e no início eu estava estudando para eu conseguir ter um lugar de fala dentro dessa área também. E aí eu fui tomando no conhecimento e falei, cara, se eu estou interessada com isso, se é algo que eu gasto 2 horas lendo sobre isso, como eu consigo integrar isso que eu gosto muito, tendo um valor profissional para mim. Então, eu acho que eu faço esse caminho de eu me interesso por algo e eu vejo como que isso pode agregar dentro da minha carreira, né? Dentro da minha trajetória. Eu acho que eu tenho mais ou menos esse perfil de eu vejo como que eu consigo encaixar isso e como que eu consigo navegar isso. Um pensamento que eu tive que fazer quando eu entrei no curso da EBAC é não pensar que eu estava trocando de carreira ou fazendo uma recolocação de emprego. Porque quando eu fui da faculdade para TI, eu pensei nisso, estou começando do zero. E aí, quando eu me matriculei no curso, eu fiquei uma semana, tipo, gente, vou começar do zero. Não é mais do zero. E aí Nunca é, né? eu tive que digerir isso, entender que do mesmo jeito que eu ainda uso coisa que eu aprendi na faculdade de biblioteconomia, eu uso dentro da sala de aula, ou uso dentro do meu trabalho, né? Eu vou levar essas experiências e agora eu falo, eu tô indo um degrau acima, né? Eu tô subindo um degrau e eu vou juntar essas coisas para eu aumentar o meu valor também como profissional, né? Sim. E eu acho que esse retorno financeiro que a gente tem é uma resposta disso, né? De que eu tô estudando, eu tô me atualizando, eu me empenho de estar ali e eu gosto de fazer isso, né? Então eu acho que é uma consequência, assim, uma coisa é consequência da outra. Muito bom. E você tem um processo, assim, do momento de estudar, assim, sei lá, estou estudando gestão de produto digital, como fazer aplicativo. Você tem um processo seu para estudar? É uma coisa que eu sempre pergunto. Por exemplo, eu não tenho hora, eu tenho uma demanda semanal que eu falo, ó, eu tenho que estudar 2 horas disso, eu pago o Coursera lá anual, tem que fazer valer a pena meu Coursera. Eu faço uma conta por Coursera ficar barato, eu tenho que estudar 2 horas por semana. É um mão de vaca, né? E aí pode ser essas 2 horas de uma vez ou espalhadinho, mas tem que ser. Então, o meu problema não vou mentir, eu adoro estudar, eu sou muito curioso, mas o momento de transicionar entre a mentalidade de estar no computador trabalhando ou estar no videogame jogando para sentar no Coursera, para mim é muito dolorido, é muito difícil. E assim, eu já mapeei isso, eu consigo contornar, eu boto o alarme e vou embora, sento e fico, os primeiros 2 minutos, aquele negócio horrível, passou 3 minutos, eu, nossa, é isso, aí alguém tem que vir me tirar, não saio. Tem gente, não, tem gente que fala assim, não, 3 horas é minha hora de estudar, desligou o videogame, desligou a TV, vamos estudar, beleza, acabou. Como que é para você? Você tem rotina? Você se força no começo? Conta mais sobre o seu processo mesmo de transicionar para o estado de estudo. Eu acho que é meio difícil também. Eu tenho dias que eu, tipo, acordo e falo, hoje não é um dia de estudar. E antes eu me obrigava, e era nesses momentos que eu me obrigava que eu percebia que não fluía, Uhum. sabe? Não estava indo, eu não registrava aquilo que eu estava vendo, e aí eu fui percebendo que se eu não tô com vontade, não vou me forçar, sabe? Porque senão eu não vou estar aqui aprendendo. E eu preciso ter essa rotina. Eu até, junto com DI, eu estou fazendo o curso de gestão de tempo, porque também, e produtividade, porque é um assunto que eu gosto muito Uhum. também, de organização, etc. É algo que eu faço desde a faculdade. Então, eu preciso ter uma rotina, e eu preciso ter uma rotina clara do que eu vou fazer, os horários, etc. E então eu tenho a minha rotina de eu acordar, começar meu dia e eu estudo de manhã, porque é o dia que eu sou mais produtiva. Então eu acordo muito cedo, vou estudar e eu tenho ali o tempo de eu estudar. Eu acho que hoje em dia eu estou ali entre 2 horas e meia, dependendo também do meu ritmo, se eu quiser. Por dia?
Eu Nossa, três vezes na semana que ali, eu legal. paro para estudar o curso de DI, e eu vou ali estudando, mas eu me respeito muito assim no meu dia, no meu tempo. Hoje não fluiu, então não vou me obrigar a fazer com isso, e eu consegui encontrar tipo um ritmo para eu conseguir começar meu dia estudando e terminar o meu dia, e eu conseguir fazer esse processo dos momentos, né, do meu dia. Então, a minha sorte é que antes de eu começar o curso da IBAC, eu já tinha passado por muitas experiências de que eu me matriculei em curso e não deu certo, não consegui terminar por causa disso, é difícil você entrar nesse ritmo e sair desse ritmo, ou então eu me sobrecarregar demais. Sim, Então eu falei, cara, fiz se é um muito curso também. de seis meses, eu vou precisar ter disciplina para os 6 meses, né? E eu vou precisar porque eu quero terminar o curso nesse tempo aqui. E é isso, é gestão do tempo e você entender qual que é a sua rotina, quais os momentos que você rende mais, né? Para você conseguir ter esse foco, mas foi difícil, tá? Mas tá funcionando. Tem uns dias assim que não vai, e aí a Ah, gente sim, não sempre tem. vai, não E vai. uma das principais dificuldades da galera que não se motiva ou não toca, assim, não vai para cima de um estudo, de comprar um curso, ou de pegar um curso gratuito, ou material que está no YouTube para consumir esse material, é não saber o objetivo final. Tipo, entrar nesse podcast é uma caverna e eu não sei qual será o final dessa caverna ou o que isso vai me agregar quando eu poderia estar comendo pão ou passeando ou jogando videogame. Então a pessoa ela faz esses trade-offs de dopamina aí. Onde você se vê com o curso da EBAC? Qual que é o futuro da Tati? Como vai ser a Tati daqui a 5 anos? Qual vai ser sua carreira? Como é que você vai estar fazendo? Idealmente falando assim, o que você se vê fazendo? E ao fazer o curso, como é que você vê que isso está te ajudando? Eu acho que do mesmo tempo que eu passei um ano considerando se o curso, se entrar, né, fazer o curso de DI era para mim, eu acho que foi muito disso. A pandemia tinha 150 mil cursos para você fazer gratuito, Sim, todo mundo se todo matriculou mundo em tinha. todos eles, falou, por que eu me matriculei nesse curso? E eu acho que eu tomei esse tempo de analisar isso, fazer por que eu vou investir nesse curso? Né? No final dele, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, né? Onde que eu quero estar com o futuro da minha carreira. Então, eu tomei esse um ano pensando nisso, né? Para eu ter certeza de que realmente eu investi nesse curso ia realmente me ajudar, né? Ia me ajudar a construir esse futuro que eu quero. Então, foi um tempo, e ainda eu cliquei lá no confirmar matrícula, ainda com a mão tremendo, e falei, Tremendo. tipo, ai meu Deus, será que realmente é, né? Então foi assim, eu sentei, analisei muito, e eu acho que eu ainda não sei exatamente o que eu vou estar fazendo, porque, de novo, eu vejo muitas possibilidades hoje em dia, tendo contato com mais pessoas de DI, vendo o que elas fazem, eu descobri que cada pessoa faz uma coisa diferente, e Sim. aí tem um nome diferente, né? Tem ali dentro de cada empresa, dentro de cada realidade, cada um tem uma responsabilidade diferente. Então eu vejo uma possibilidade muito aberta assim do que eu posso estar fazendo. Tem algo que É, te agrada mais? não sei, eu entrei pensando de, cara, eu quero ficar assim nessa área de andragogia, né, de mexer com cursos de tecnologia, fazer o que eu já faço, né, mas ali na parte mais instrucional. Mas na última semana, e até vendo alguns comentários do curso, e eu estava vendo o curso do Leaders of Leading que você colocou lá, Massa. fazendo aquele curso e eles falando sobre escola, né, ensino médio, ensino fundamental, eu fiquei tipo, cara, muito legal você pensar no futuro das crianças, sabe? Então eu já mudei totalmente minha ideia. Eu já apliquei o design instrucional numa escola particular onde eu dei aula de tecnologia em inglês. Nossa, Né? Então, e era muito legal, porque você falava do futuro desses jovens, né? E hoje tem o quê?
tem 6 anos já que eles se formaram no ensino médio, e assim, eu tô acompanhando a carreira deles pelo LinkedIn, pelo Facebook, né? Então é Nossa, muito legal também. Só que aí sim. tem o meu desafio, né, que qual que é o grande problema? A escola tradicional ou a tutoria, por exemplo, eu te vejo muito, você falou que fala inglês e manja de TI, te vejo muito fazendo tutoria na Upswing, que é para tutoria para faculdade americana, você paga em dólar, só que é tutoria por hora. Então o que acontece? Você pode até ganhar muita grana, só que é a sua hora fechada ali que você está ocupada fazendo aquilo. E qual que é a minha meta, ou qual que é a meta geral das pessoas quando elas começam a envelhecer mais e amadurecer as suas carreiras? É ter uma hora mais flexível. Então, assim, eu ganho tanto por mês, mas meu trabalho é mais estratégico. Eu comando outras pessoas, ou eu faço o design do produto, mas minha sexta-feira tá mais de boa, minha quinta-feira eu posso fazer um podcast, né? Eu não preciso estar lá necessariamente para que aquela hora seja rentável para mim, né? Então, eu tenho que gerar uma escala para esse faturamento, né? E eu não vejo a sala de aula, infelizmente, muito infelizmente, eu não vejo a sala de aula dessa forma, porque na sala de aula você tem que estar lá uma hora fechada para ganhar aquela uma hora, e se você demorou 3 horas para planejar aquela aula de uma hora, sinto muito, você vai ganhar uma hora. Né? Esse é o grande problema, né? Infelizmente. Mas talvez, quem sabe, depois de uma aposentadoria, depois de outros rendimentos acontecendo, volta mais por hobby do que pela grana, né? É, mas porque na faculdade eu queria trabalhar em biblioteca escolar, Hum, porque eu tinha essa vontade, tipo, cara, livros mudou a minha vida, sabe? Adolescentes têm esse poder, é, cara, é eles que vão mudar o futuro, sabe? A gente, no ano que a gente tá, a gente sabe como que a gente tá contando com essa juventude. futuro do E país, né? sim, e livros assim abriu meu horizonte para tipo diferentes vivências é, que eu não tenho, né? Abriu realidades assim na minha cabeça. E eu tinha muito isso, cara, eu quero trabalhar com adolescente e onde o adolescente está na escola. Então, e aí quando eu passei a trabalhar com adultos, mas era adulto, sei lá, 18 anos, enquanto eu tinha 24 anos, eu percebi que também tem essa necessidade, né, de você ter de pessoas da minha faixa etária, 18 anos, que estão entrando nesse mercado, eles também têm esse apoio. Então, foi uma área, assim, com adultos que eu acabei me apaixonando, trabalhando direto. Mas pensando, assim, agora no futuro, né, trabalhando mais para dentro da área de DI, e aí vendo o curso que eu fiz da Harvard X, eu fiquei, cara, eu não sei o que eu quero, e eu gosto muito de desafio. Todo mundo que vem, tipo, olha só essa oportunidade. Falei, gente, me dá o desafio e eu pego e a Bacana. gente vê se eu funciono ali, se vai dar certo, vamos fazer essa experiência. Pintar um Então, desafio bacana, então, sei lá, de ser uma Product Owner educacional de uma EdTech para criar as trilhas de tecnologia. Você topa? eu topo. É só me dar um apoio. Eu falo, gente, me dá um apoio. Se tiver alguma coisa, quando eu vou dar aula de tecnologia, eu falo, gente, eu não sei essa tecnologia. Me dá a documentação, o currículo que vocês têm aí das aulas, me dá um mês e eu me viro, sabe? Então eu estou muito confiando nessas possibilidades em aberto que eu posso ter daqui, sei lá, 5 anos, quando eu terminar o curso, etc. Mas eu acho que isso vai ser algo que está mudando. Eu vejo muita gente falando que a realidade da educação que a gente tem está mudando muito, então eu acho que você tem que ser um pouco aberto, né, para entender o que está acontecendo, o que está rolando. Tem a questão da realidade do país que a gente está, né, do país, sei lá, em relação ao mundo. Então, tem muitas particularidades e a pandemia, eu acho que fez todo mundo meio que Sim, girar e ficar doido do que está acontecendo. Então, eu não gosto de deixar uma coisa muito fechadinha, assim, bacana. porque minha carreira foi meio doida, né? Nada aconteceu do jeito que eu planejei. O bom é que você está disposta a aprender, né? E está topando pegar projeto. É claro, você não vai voltar, não vai ser programadora, não vai voltar para a Uhum, biblioteca, mas você está ali num meio diverso que você está aceitando diversos desafios. Você sim. falou duas coisas bem legais. Falando nisso, a gente já está estourando o tempo. Você não tem compromissos, não, né? Não, tô tranquila. Peraí Tá que eu bom. só vou ligar a minha luz. Mais uns 10 minutos a gente fecha. Sem problema. E você mencionou duas coisas muito legais, que é a mudança do paradigma, né? Que as coisas estão mudando, as empresas estão investindo mais em treinamento de upskilling, de reskilling, que são edtechs no geral e tudo mais.
E uma coisa que mudou muito no Brasil, e vai mudar mais ainda, é que o ensino superior era para gerar faturamento para as instituições de ensino superior. Agora o ensino está sendo voltado para colocar pessoas, né, no mercado de tecnologia, que é um mercado que dá muito mais dinheiro, só que não tem gente, não tem mão de obra. Né? Então está acontecendo essa mudança e a EdTech tá aí para ficar. E a universidade corporativa, né, que é o meu desafio atual agora, meu novo emprego, é basicamente montar uma universidade corporativa para segurar talentos e para formar pessoas novas, porque não tem gente no mercado. Né? Então tem muita oportunidade, vai ter muita oportunidade para designer, para treinador, treinadora, né? Pessoas não só para EdTech para vender, para fazer coisa rápido, mas também para criar universidades corporativas para reter talento ali e desenvolver talento, né? Mas chegamos na nossa última parte, Tati. Eu queria te perguntar, dentro dessa sua carreira interessantíssima, desse futuro meio incerto, mas bem divertido, bem interessante, você tem alguma dúvida, alguma coisa sobre o curso que você tem dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar no geral, alguma coisa que você queria pegar um direcionamento, ou qualquer coisa no geral que poderia ser talvez dúvidas de colegas do curso de DI, para a gente discutir aqui rapidamente nos últimos 10 minutinhos? Eu acho que não é nenhuma pergunta, mas eu acho que todo mundo fica meio pensando nisso. Uma dica, né? Porque apesar de eu estar dentro assim de dar aula e já dentro desse universo assim de edtechs, eu vejo que é meio não é difícil, mas eu ainda não consigo ver como abraçar essa possibilidade de talvez eu sair desse ambiente em que eu estou dando aula, né, e conseguir entrar nesse universo realmente de DI, né, de fazer essa mudança, assim, esse degrau para cima. E aí eu fico, quando chegar o momento, eu acho que eu estou muito no início do curso ainda, mas quando chegar o momento, assim, de procurar oportunidades, né, ou abordar recrutadores nesse sentido, assim, como que a gente começa, assim, uma Boa. dica, assim, para o pessoal que tá que nem eu, vamos lá, vamos fazer isso, não sei onde eu tô. Antes de mais nada, comece agora. Tudo que eu disser agora, comece agora. Não espere chegar no módulo 10, no módulo 30 do curso, acabar o curso para fazer. Por quê? As vagas, elas são sazonais. E toda vaga é uma oportunidade de crescer um pouquinho. Então, assim, sei lá, a Lura abriu uma vaga de design instrucional ali. Já aquela vaga vai ser preenchida. Se você ficar esperando você chegar no módulo 15, talvez você nem aprenda nada com aquela vaga. Então, assim, toda vaga é uma oportunidade de aprendizagem. Então, a gente vai passar por isso no curso todo, mas, assim, monte o seu portfólio com o que você tem já. Se você já está procurando por vaga, pega ali um sitezinho no Google Sites, um Tumblr, que é você que já entende do assunto, né? Google Sites, Wix, ou um servidor seu mesmo. Monta ali, já começa a demonstrar que você sabe, ou faz um Genial ali, coloca tudo no Genial ali, organiza tudo num Canva que seja apresentável, e, e olha para as vagas, né, e tenta entender os requisitos das vagas como se fosse um checklist. Tem até a função do LinkedIn, que é um LinkedIn, é o CV Builder, para você construir o seu currículo, ele já dá uma análise de palavras que está faltando ali, para você ranquear melhor. Então, quando você vai em Jobs, seu currículo em inglês, né, você vai em Jobs, no canto esquerdo vai ter CV Builder. No módulo 28, eu acho, a gente só fala disso. Então, já começa a ranquear melhor ao criar um currículo que tem design instrucional como meta. Então, você vai colocar aquelas palavras-chave para você subir no ranking e as pessoas te procurarem naturalmente. Mas já começa a colocar alertas de vaga para design instrucional e começa a olhar a descrição. Então, a descrição da Alura. Tem que ter boa comunicação, tem que ter experiência com Ed, tem que ter experiência com SAM, tem que ter experiência com gestão de produto ou metodologias ágeis. Já faz a sua cover letter, né? Faz o checklist com base naquela descrição, pega a sua cover letter, a sua carta de apresentação, escreve a sua história, sua narrativa. E aí, nessa narrativa, você vai começar a incluir aqueles requisitos daquela vaga. Né? É checkmate, assim, e ainda mais você com uma baita experiência que você já tem nessa área, com TI ainda por cima. Então, sei lá, se aparece uma vaga de DI para tecnologia, né? DI para fazer cursos de TI. Poxa vida, Tati, você está na frente da galera. Só que você tem que contar a história certa, você tem que contar a narrativa ali que eles querem enxergar. Por quê? A pessoa que vai ler a sua cover letter, a pessoa que vai ver o seu currículo, não é da área de DI. Uhum.
É a pessoa do RH. Então você vai ter que pegar a tua história, uma coisa que eu sempre faço para uma vaga nova, ou quando eu vou fazer algum tipo de mentoria de LinkedIn, eu pego a história da pessoa, então vai, me conta a sua história. Ah, nasci, tal, 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 fui contando, beleza. A vaga é do quê? Disso. Aí eu reorganizo aquela história da pessoa, né, bem, de uma forma bem sucinta, com os checklists de requisito daquela vaga. E aí eu demonstro isso com o meu portfólio, com o Genially, com alguma coisa que eu consiga demonstrar uma habilidade ali daquele tipo. No mínimo, você vai chegar na entrevista. E aí, se você vai fazendo o curso e vai fazendo essas entrevistas, você vai refinando a sua história, a pessoa vai te fazer uma pergunta sobre um ponto da sua história ali, que você vai melhorar na próxima carta de apresentação, aí você vai para uma outra entrevista, quando você vê, tá no ponto, assim, o seu currículo, sabe? Então, a dica essencial é não perca o tempo, assim, de ficar, sei lá, apareceu uma vaga para os Estados Unidos para Iron Hack, que é um DI de TI muito bacana. Por que não se candidatar? Se candidata, talvez eles vão te perguntar algumas coisas ali, vai treinar o inglês, a pessoa vai te fazer uma pergunta bem legal, que você fala, nossa, não pensei nisso, que legal, vou pôr no meu currículo. Próximo currículo já vai estar mais atraente. Perfeito. É ir de cabeça, né? Eu acho. Vai para cima. Porque assim, o não você já teria de qualquer forma, e tem uma coisa entre o pessoal de RH que assim, se você mandou bem, não falou mal da empresa que você tá, não for não soar muito mal, você vai estar na boca do povo, entendeu? Você vai estar ali, ó, o pessoal da Lura já te conhece, fez uma entrevista, né? Então eu fiz uma entrevista numa empresa, acho que o nome era Impacta, em 2009, fiz entrevista com a Impacta. E meu currículo ficou rodando lá. Então, esses dias eles me chamaram para um projeto, assim, temporário, muito rápido, porque meu nome estava lá, né? Que eu fiz uma entrevista em 2009. Então, nunca é em vão, né, essas tentativas. Eu acho que é sempre muito bacana. A não ser que você tenha o sonho de trabalhar no Google. Aí não vale a pena você mandar currículo para o Google, que você pode acabar entrando naquela fila de espera, que empresa grande tem de 6 em 6 meses, você não pode ficar se candidatando a toda a vaga, tem que esperar. Né? Então, tem casos e casos. Então, assim, você tem um sonho de trabalhar naquela empresa, se prepara com outras empresas, e quando você se sentir muito pronta, aí você vai para aquela, vai para as cabeças. Perfeito. E na dúvida, chama o professor. Chama. E LinkedIn, gente, é E muito LinkedIn. bom. Funciona. Muito bem. Tati, era isso. Muito obrigado. Desculpa por ter passado um pouco do tempo. Imagina. Muito obrigado pelo seu tempo. Incrível conversar com você. Adoro conversar com gente curiosa, interessante, né? Eu vou ficar acompanhando sua carreira pelo LinkedIn, ajudando do jeito que eu posso. Acho que vai ser muito legal de observar. Eu queria que você aproveitasse aí os últimos minutos para falar com o pessoal, né? Fala com o pessoal aí. Tem muito jovem entrando no curso de DI, né? Tem muito professor de sala de aula, professor de escola pública, pessoal que não tem muita grana, não tem muita motivação pelos motivos que a gente conversou aqui, mas está buscando alguma coisa ali. Tenta dar uma dica, pessoal da sua geração, de outras gerações, né? Tenta dar uma dica, contar um pouquinho de como aproveitar o curso, ou aproveitar a área, como eles podem te chamar também. Fica à vontade aí para falar com esse pessoal, porque o pessoal está acompanhando, isso é bem legal, né? Não são muitas visualizações, mas são visualizações que vão até o fim. Então, são pessoas que estão vendo mesmo. Então, fica à vontade para falar com esse pessoal. Bom, eu acho que, do mesmo jeito que o Alan deu a dica para gente, eu acho que a minha dica é persistência. É um mundo muito novo e eu estou vendo isso na minha experiência também. É um universo muito novo, muitas possibilidades. E eu acho que nesse momento que a gente está de investir isso é muito bom. E eu acho que a área, tanto a área de tecnologia quanto de educação, precisa de muitos olhares diversificados, sabe? Independente de onde você está, de onde você veio, quem você é, a gente precisa disso, a gente precisa dessa construção. Então, eu acho que quanto mais as pessoas descobrirem, porque pode ser pessoas que nem eu, que nem sabia que existia DI, e achou isso aleatório no Google e falou, cara, é esse É meu para mim. lugar, sabe? É para mim. Ou gente que nem tem certeza que é, mas eu gostei dessa coisa específica. Continua e a gente vai continuar. E eu acho que é muito legal, porque eu estou encontrando muitas pessoas que também estão fazendo o curso e estão começando nessa área e eu estou tentando
sou meio tímida também, principalmente no LinkedIn. Então, eu estou tentando fazer essas conexões e criar um pouco essa comunidade para a gente se fortalecer e ajudar, né, a área a crescer e chegar para outras pessoas, porque eu acho que é isso que a gente precisa, tanto na era que a gente vive, o ambiente que a gente está, a área que a gente está de educação e tecnologia, a gente precisa de muitas pessoas e muitas pessoas interessadas e que têm essa paixão, sabe? Tem essa curiosidade. E eu vejo muitas pessoas curiosas que têm um pouco de receio, né? Por vários motivos que a gente já conversou aqui hoje. Uhum. Então, se você é uma dessa pessoa, bora lá, sabe? Vamos se unir. Eu tive muito apoio, eu tô tendo muito apoio de pessoas e a gente se conecta e um vai apoiando o outro para Boa. gente conseguir diversificar todo esse negócio aqui. Vamos nos impulsionar, né? Antigamente a gente tinha pequenas tribos onde todo mundo ali se ajudava e nesse mundo globalizado tá difícil, né? Então, vamos nos unir, pelo menos através da nossa profissão e quem sabe, né, criar uma amizade, criar um laço aí, mas no mínimo a gente vai se ajudar. Se eu descobrir uma vaga aqui, eu passo para a Tati. Já tenho 2 vagas aqui de conhecê-la, já tem 2 vagas aqui que eu vou marcar ela no LinkedIn para ela avaliar, né? E é isso, né? Já mandei uma vaga para o Lucas que fez aqui com a gente. Não que necessariamente tenha que trocar de emprego, mas tá olhando ali, tá de olho no mercado, tá vendo que tem vaga pagando US$ 150 mil por ano para designer institucional que fala inglês e fala português, né? Então, assim, eu sei que não é só grana, mas vamos supor que você já sabe que gosta da área, né? Vamos ganhar grana também, por que não? Né? Então, estamos aí. Então, o importante é se Vamos se conhecer, valorizar. né? O importante é se conhecer. Tem a comunidade no LinkedIn, não se esqueçam, né, de entrar no LinkedIn lá. Tá com dúvida, manda. E assim como a Tati falou que também tá aberta aí para ajudar, eu também estou super aberto. Tá com dúvida, chama, né? É um prazer ajudar. Não é ajudando só porque o curso tá lá ou porque eu tô na área, não, porque gosto mesmo, né? O curso só foi uma ferramenta de compartilhar algo que já estava ali no meu coração há um tempo, de querer escalar, de querer atingir mais pessoas. E se ter a oportunidade de conhecer alguém que entrou no curso, que teve a vontade de comprar o curso e tem essa experiência, essa história incrível, é impagável, né? E eu espero que você aí que está assistindo isso seja a próxima pessoa ou uma das pessoas que vão estar no Day Talks também. Beleza? Tati, é isso então? É isso. Muito obrigada, Alan. Imagina, eu que agradeço. Eu vou fazer o meu eco aqui, porque eu tenho 30 anos, mas ainda sou uma criança, né? Esse foi o Day Talks.